Bom dia, irmãos, bem-vindos a esta devocional desse domingo, 17 de maio de 2020. Palavra de Deus da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, muito obrigado por esta manhã, por esse dia acrescentado às nossas vidas, de maneira muito especial, por ser este o dia do Senhor. Concede-nos, Deus, nesse dia de descanso, de repouso na Tua presença, esse dia de santificação, seja para a glória do Senhor e para o bem de nossas almas, trazendo paz aos nossos corações e edificando-nos na verdade santíssima que é Cristo, no nome de quem oramos agradecidos. Amém. Amados, palavra e oração formam um casal cujo casamento é indissolúvel. Também aqui, não separe o homem o que Deus uniu. Assim como um dos artefatos da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, unido a esta espada do Espírito, vem a oração e a súplica, uma espécie de brado de guerra, anunciando que o combate é iminente, reunindo todos os soldados para que se coloquem em ordem unida e marchem unidos e decididos sobre o inimigo que está à sua frente. E ao mesmo tempo, estando preparados para todas as surpresas do tabuleiro da guerra que pode vir surpreender-nos de todos os lados, por isso a expressão vigiar, perseverar, vigiar, são termos intercambiáveis para dizer que devemos estar alertas o tempo todo. E este brado que sobe aos céus, que convoca todos os santos para a batalha, é também uma espécie de arma, mas não de ataque nem de defesa, mas uma arma estratégica que vai fazendo com que nós saibamos dar os passos e os movimentos exatamente necessários e eficazes, durante a batalha contra as mais variadas estratégias do inimigo. Portanto, precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos um estado permanente de súplica, se nós queremos estar sempre alertas, acordadas, vigilantes, de modo a jamais sermos surpreendidos pelo inimigo. Se você retroceder um pouco, e até o Novo Testamento ainda, mas lá na Epístola de Paulo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando os apóstolos instituem a ordem diaconal, um dos argumentos usados pelos apóstolos é que eles deveriam dedicar-se à oração e à palavra. Claro, aquilo que os apóstolos, os profetas, depois destes, os pastores e mestres, têm como prioridade no seu ministério dedicar-se mais intensa e mais especialmente à oração e à palavra, não significa que esse dedicar-se à oração e à palavra sejam prerrogativas ou privilégios que se esgotem nas ordens e nos ministérios dados por Deus para servi-la de maneira pública na igreja. Antes, muito pelo contrário, dedicar-se à oração e à palavra para um pastor significa colocar-se diante dos seus irmãos como modelo daquelas coisas que são realmente essenciais na vida cristã. Então, oração e palavra são incumbências não de um grupo específico de crentes, mas alguns crentes a dramatizam, a ensaiam, vivem de maneira mais vívida e mais profunda diante dos seus irmãos, a ponto de incentivar, encorajar, servir de modelo, de emulação, mas todos os crentes devem manter esse estado de vigilância por meio da oração e da palavra, tendo uma vida conjugada de oração e de palavra, uma dieta balanceada entre oração e palavra. Precisamos ter um tempo, cultivar um tempo de oração. Na verdade, as nossas orações, elas devem ser
municiadas, substanciadas. O conteúdo das mesmas devem ter o conteúdo das Escrituras. Nós devemos aprender a orar na palavra, orar pela palavra e orar com a palavra. Se você retroceder um pouquinho mais, ir até o livro do Êxodo, quando Deus manda Moisés dizer quem ele é, revelar-se em seu nome, ele não diz assim: vá e diga que eu sou aquele que eles querem que eu seja. Mas Deus diz: eu sou aquele que sou. Muitíssimas vezes as nossas orações são pobres e muitas vezes até perigosamente errôneas, porque nós medimos ou projetamos um Deus conforme as nossas necessidades e, pior, conforme as nossas conveniências. Por isso que muitos dos nossos pedidos sequer chegam aos céus, porque a primeira epístola de João, lá no capítulo 5, versículo 14, salvo o melhor juízo, em dado momento, João vai dizer: tudo quanto pedides a Deus conforme a sua vontade, isto ele vô-lo concederá. Orar no nome de Jesus é orar em conformidade com a vontade de Jesus. Orar no Espírito Santo é orar naquelas coisas que o Espírito Santo nos recorda sempre, que é o Evangelho, a vida de Jesus, a palavra de Deus, todo o conselho de Deus e assim por diante. O fato é, irmão e irmã, que nós precisamos cultivar, desenvolver uma vida de oração insistente, suplicante, anelante diante de Deus em favor dos santos. E aqui chega o finalzinho da minha devocional. Uma oração em favor dos santos. O que é isso? Uma oração pelos irmãos, uma oração pela igreja. Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, a maneira mais eficiente, mas também a maneira mais amorosa, a maneira que demonstra maior preocupação, o modo pelo qual nós podemos tocar muitas vidas, de maneira que nós nem tenhamos muita consciência ou imaginação para saber como esse toque será usado por Deus, mas o será nós orando uns pelos outros, sendo mútuos nesta hora, exercendo a mutualidade cristã, trazendo os irmãos no coração, trazendo os irmãos em oração, fazendo uma listinha para não esquecer de ninguém, fazer orações sobre casos concretos, sobre circunstâncias reais, pela vida dos nossos irmãos que enfrentam neste momento da história os mais variados dramas e dilemas, as mais variadas dificuldades, e nós precisamos nos associar uns aos outros, porque de fato o Salmo 133 também se aplica aqui. Quando os irmãos estão juntos, em harmonia, bem unidos, ali o Senhor dá a sua bênção e a vida eterna. Nós não precisamos necessariamente o tempo todo, para expressar a nossa comunhão, estarmos presentes fisicamente no mesmo local, conquanto seja sempre salutar, sempre desejável, sempre amorável às nossas almas, sempre correto reunirmos-nos para adorar a Deus, nestes dias em que, obedecendo a Deus, que se revela de muitas maneiras, e obedecendo também às nossas autoridades, compreendendo que é um exercício de amor ao próximo, esse distanciamento social e esta quarentena, nós continuamos firmemente unidos se nos mantemos fiéis nesta mutualidade cristã, que é orar uns pelos outros. E enquanto estamos juntos, bem unidos, orando uns pelos outros, é como o orvalho que desce, né? É como o óleo que escorre pela barba de Arão. É o fato concreto de que Deus ameniza a terra ressequida de nossas vidas, que Deus usa o óleo emoliente do Espírito para romper tudo que está cauterizado, calejado, ressequido em nossa alma. É o lugar onde Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, nesses dias e nesses tempos, mas no ordinário de nossas vidas, sejamos mais intensos na oração, busquemos com mais sofreguidão a presença de Deus, tenhamos mais anelo pelo Senhor, desejemos maior comunhão com Ele no Espírito Santo, tenhamos uma vida de oração por todos os santos, mas através das necessidades dos santos, incluamos também as necessidades do mundo nesta hora presente e peçamos a bênção de Deus sobre nós e o seu auxílio e a sua luz para esse tempo tão em trevas da humanidade.
que a igreja continue brilhando como um farol no meio de uma noite tempestuosa e escura, pela luz que brilha da oração dos santos, que sobe aos céus, que sendo aceitas por Deus Pai mediante a intercessão de Jesus, se reverta numa multidão incontável de bênçãos sobre os homens e as mulheres deste mundo nesta hora, de maneira especial os santos que noite e dia clamam pela volta de Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus, e que Deus muito te abençoe.